Lucas, capítulo 18. É um texto muito conhecido que fala sobre a vida de Jesus Cristo e a ressurreição. Hoje nós celebramos a ressurreição de Jesus Cristo. A ressurreição de Cristo, ela impacta a história. A ressurreição de Cristo, ela muda a história. A história se define antes e depois da ressurreição de Jesus Cristo. E o texto de Lucas 18, 31 a 34 diz assim: tomando consigo os 12, Jesus estava andando com seus 12 discípulos, disse-lhes Jesus: eis que subimos para Jerusalém, e vai cumprir-se ali tudo quanto está escrito por intermédio dos profetas no tocante ao Filho do Homem. Pois será ele entregue aos gentios, escarnecido, ultrajado e cuspido, e depois de o açoitarem, tirar-lhe-ão a vida, mas ao terceiro dia ressuscitará. Eles, porém, nada compreenderam acerca dessas coisas, e o sentido dessas palavras era-lhes encoberto, de sorte que não percebiam o que ele dizia. Muito interessante, não percebiam o que ele dizia. Eu quero mostrar para vocês uma pintura de um pintor espanhol chamado Diego Velázquez. Essa pintura de Diego Velázquez, ela ficou por muitos anos marcada, chamada A Empregada na Cozinha. É uma bonita pintura. Diego Velázquez é famoso, um pintor. Se você for a Madrid, no Museu do Prado, em Madrid, na entrada do museu, tem a escultura do Diego Velázquez. Esse pintor que influenciou Picasso, influenciou Salvador Dalí. Inclusive, se você olhar a foto do Diego Velázquez, você vai ver aquele bigodão tipo Salvador Dalí, né? Eu gosto muito de Dalí, morei na cidade lá nos Estados Unidos que tinha um museu do Salvador Dalí, a gente ia sempre lá e ele era maravilhoso, né? E eu acho que ele se inspirou aí no bigode do Velázquez. Esse quadro, pintado em 1618, chamado A Empregada na Cozinha, sempre chamou a atenção das pessoas pela atenção dessa mulher. Se você olhar o quadro, você vai ver que ela está atenciosa, ela está compenetrada. Ela está limpando ali a mesa, mas com um semblante de profunda contemplação. Está tudo limpo, mas ela continua limpando. Percebam, as vasilhas estão limpas, a mesa está limpa, mas ela continua limpando. Aí, com o passar do tempo, olha o que descobriram. Pode mudar, por favor. Pegaram essa pintura, deixa eu mudar, em 1933, e quando restauraram essa pintura, olha o que apareceu lá no fundo. Apareceu a mesa onde Jesus está conversando com um discípulo. Uma parte da pintura se perdeu, que era a figura do outro discípulo. Essa pintura retrata, segundo os especialistas, aquele quadrinho lá atrás, Jesus conversando com os 2 discípulos do caminho de Emaús, depois da ressurreição dele. Esse texto está escrito em Lucas, capítulo 24. Quando Jesus, depois da ressurreição, vai cear com 2 discípulos que estavam no caminho de Emaús. Então, lá atrás, naquele cantinho lá, aparece o que havia se perdido, estava oculto por muito tempo. Exatamente ali, ó. Jesus com um dos discípulos no caminho de Emaús. Isso foi uma grande descoberta. A fonte está ali. Eu coloquei, mas se você pesquisar, você vai encontrar isso aí em vários lugares. Esse quadro me lembrou essa história. A história oculta. Eventos que acontecem na nossa vida que nós não conseguimos perceber. Só com o passar do tempo, aquilo que aconteceu faz sentido. Existem certas coisas na nossa vida que nós não entendemos num primeiro momento. Só depois de algum tempo vamos perceber qual era o motivo, por que aquilo aconteceu. Deixa o seu texto aí de Lucas aberto, e olha o que o texto diz. O texto diz que Jesus está nos últimos momentos da sua vida com os seus discípulos. Diz o texto no versículo 31, que ele vira para os 12, amigos de caminhada, e diz para eles, passo a passo, o que vai acontecer daí a pouco, em sua vida. Ele é claro. Por 3 vezes, Jesus teve esse mesmo discurso. Por 3 vezes, ele anunciou para os discípulos, para os 12, olha, nós vamos chegar em Jerusalém, eles vão me prender, vão me açoitar, eu vou ser crucificado, vou morrer, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar.
Por 3 vezes Jesus fez esse discurso e por 3 vezes os 12, percebam, não é um auditório grande, são 12 pessoas, eles não entenderam. Eles simplesmente não entenderam. Diz o texto que o Senhor coloca isso dentro da história. Ele diz que isso vai acontecer, olha o que diz o verso 31, em Jerusalém. Ele não diz, vai acontecer em algum lugar. Ele diz, lá em Jerusalém, isso vai acontecer. Jerusalém não é uma cidade fictícia. Jerusalém é uma cidade que existe até hoje. Você pode ir a Jerusalém, andar nas ruas que Jesus andou, ver aquilo que Jesus viu, contemplar as coisas que o fato histórico da fé revela. Isso é muito interessante. Outra coisa interessante é que Jesus, diz o texto, fala, isso tudo vai acontecer para que se cumpra o que foi dito pelos profetas, antes de mim. Jesus está falando com homens que conheciam o Antigo Testamento. Jesus está falando com pessoas que conheciam do Gênesis até o último livro do Antigo Testamento. Sabia de tudo o que estava revelado. Por exemplo, um profeta escreveu 500 anos antes da vinda de Cristo que Jesus iria nascer em Belém. Miqueias falou sobre isso, Jesus nasceu. Jeremias falou que Jesus iria nascer e que inocentes iriam morrer na sua morte. Isso foi predito 700 anos antes da vinda de Cristo. Cumpriu-se. Outro profeta, Oséias, disse que Jesus, menino, iria ser levado para o Egito. Isso se cumpriu. Outro profeta, quase 1000 anos antes de Cristo, disse que um grande profeta, um pregador, iria preceder a Cristo Jesus anunciando o arrependimento. Isso aconteceu. O Salmo, capítulo 2, verso 7, escrito há mais de 1000 anos antes da vinda de Cristo, dizia que ele ia ser chamado de o Filho de Deus. Isaías diz que o ministério dele seria na Galileia. Deuteronômio diz que esse homem, Jesus, seria chamado de profeta. Isaías escreveu também 600 anos antes que ele iria curar pessoas, curou. Também escreveu Isaías que ele iria ser rejeitado pelos judeus e por toda a população, todos os outros povos, foi. O Salmo 110 diz que ele ia ser chamado de sacerdote, foi. Zacarias capítulo 9, também centenas de anos antes da vinda de Cristo, diz que ele ia entrar em Jerusalém. Isso aconteceu, com a entrada triunfal. O Salmo 41 diz que Jesus ia ser traído por um amigo, centenas de anos antes, foi também. Zacarias 11, centenas de anos antes, profeta, vai dizer, ele vai ser vendido pelo seu melhor amigo por 30 moedas de prata. Foi também. O Salmo 35 diz que falsas testemunhas iriam acusá-lo levando ao tribunal. Aconteceu. 700 anos antes, o profeta Isaías diz que ele iria ser cuspido, ferido, odiado, sem motivo, e iria ser crucificado com 2 ladrões, com transgressores. Foi de fato. Zacarias diz que ele ia ter as mãos traspassadas. 400 anos antes, isso já era anunciado. Aconteceu, Zacarias, Salmos. O Salmo 109 diz que Jesus iria orar pelos seus inimigos, pedindo que Deus perdoasse eles. Aconteceu. Zacarias 12:10 vai dizer, centenas de anos antes, que Jesus iria ter uma lança perfurando o seu lado. Aconteceu na crucificação. Isaías 53, centenas de anos antes, anuncia que ele ia ser sepultado com os ricos. Isso aconteceu. Salmo 16, centenas de anos antes, diz que ele ia ser ressuscitado dentre os mortos e que depois iria ser assunto aos céus. Aí você lê de novo o texto. Lucas 18, 31. Jesus diz, e tudo que está escrito por intermédio dos profetas vai acontecer em Jerusalém. E ele continua dando detalhes. Como se precisasse lembrar 12 homens que conheciam o Antigo Testamento, todos esses textos que eu citei, passo a passo o que iria acontecer. Aí ele diz o versículo 32, eu vou ser entregue aos gentios. E aí eu quero fazer nota de rodapé. Quem crucificou a Jesus foram toda raça humana, todas as nações. Os gentios simbolizavam todas as nações, não apenas um só povo. Todos os povos participaram desse momento, ali bem representados. Quando a multidão gritava, com pessoas de várias nações que estavam presentes em Jerusalém, porque era uma época de festa,
uma época muito importante, e todo o povo ali representado gritava: crucifica-o, crucifica-o. Muitas vezes se diz assim: não, foi o povo judeu que crucificou Jesus. Não foi. Todas as nações estavam ali representadas, gritando em uma só voz: crucifica-o, crucifica-o. Tínhamos 70 nações representadas em Jerusalém naquele dia. Tá bom? Então, você tem essa nova informação aí, né? A ONU estava ali reunida naquele dia, né? E foi isso que aconteceu. A representatividade era muito grande. Versículo 32 e 33, olha o que Jesus diz: eu vou ser entregue, eu vou ser escarnecido, eu vou ser ultrajado, eu vou ser cuspido, vou ser açoitado e vou ser morto. Ele anunciou tudo o que ia acontecer. Ele relembrou tudo que centenas de anos antes os profetas tinham dito. Ele disse o lugar geograficamente, Jerusalém. Ele disse: estamos indo para lá nesse exato momento e é o que vai acontecer. E aconteceu. Mas aí o verso 33, ele diz uma coisa que é reveladora. Ele diz: mas eu quero lembrar vocês que ao terceiro dia eu vou ressuscitar. E hoje nós estamos celebrando Páscoa, porque mais de 500 pessoas viram Jesus Cristo morrer, ser traspassado por uma lança, perfurado, saiu água e sangue do seu pulmão, porque ele foi morto asfixiado, porque o crucificado era morto por asfixia, as costelas perfuravam o seu pulmão e enchiam de água e sangue. Foi assim que Jesus morreu, por isso que ao perfurar saiu água e sangue. E as pessoas viram o seu cortejo, viram ele ser colocado no túmulo, e depois de 3 dias, eis que esse homem ressuscita. E por isso a humanidade muda. Porque ninguém mais passou por isso de forma tão clara. Anunciado centenas de anos, detalhes por detalhes da sua vida. É impossível você olhar para o Antigo Testamento e não reconhecer passo a passo Deus se manifestando na história. O texto é muito claro. E Jesus ressuscitou. Olha o que diz o versículo 34, e é aí que nós vamos tirar uma lição para as nossas vidas hoje. Diz o verso 34 que eles nada compreenderam acerca dessas coisas, porque o sentido das palavras estava oculto a eles, encoberto, de sorte que não percebiam. Percebam que são 3 palavras: compreender, o encoberto é oculto, e a terceira é perceber. A língua que foi escrita no Novo Testamento é a língua grega. E no grego, essas 3 palavras têm conotações completamente diferentes. Elas têm a ver com uma compreensão intelectual, elas têm a ver com uma compreensão de coração, elas têm a ver com uma relação com aquilo que você ouve. O Senhor Jesus, ao falar isso, mostra que esses 12 homens, diante desses 3 momentos, 3 fatos, simplesmente desprezaram aquilo que estavam ouvindo de Jesus Cristo. Um comentarista bíblico vai dizer que a verdade é que nós só ouvimos aquilo que nos interessa, na grande maioria das vezes. A verdade é que nós só ouvimos aquilo que nos interessa, na grande maioria das vezes. Eu tenho um amigo, muito querido, que ele só escuta o que interessa. Você fala para ele assim: vamos jantar? Ele diz: vamos. Aí você diz para ele assim: mas cada um vai ter que pagar a sua parte. Ele fica calado. Aí, não ouvi isso. Depois do jantar, eu não ouvi essa parte. Quer dizer, ele só ouve aquilo que interessa. As mulheres casadas aqui vão perceber que muitas vezes seu marido só escuta aquilo que interessa. É ou não é verdade? É verdade. Isso é natural do ser humano. Nós somos assim, todos nós, não só os homens, todos nós. Os discípulos estavam obcecados pela mensagem do Messias político, do Messias que ia reinar politicamente. Por isso que a visão de um Messias crucificado não lhes interessava. A visão de um Messias humilhado, cuspido, ultrajado, crucificado, não me interessa. Eu quero o Messias que vai entrar no domingo de Ramos, com o povo exaltando: vem o rei político. Esse me interessa. Um teólogo latino-americano diz que na América Latina nós sofremos da síndrome do caudilho. Nós estamos sempre esperando o salvador da pátria. Sempre esperando o salvador da pátria. Isso vem dessa época, quando as pessoas olhavam para o salvador político.
Mas Deus não quer ser salvador político. Ele vai além. E eu quero encerrar voltando para a figura do quadro. Eu queria pedir ao tio Carlos para colocar o quadro do nosso PowerPoint. Está aí a revelação. Aparece naquele quadro ali a figura de Jesus com o discípulo lá atrás. E agora nós percebemos a atenção daquela mulher que está com a mesa já limpa. Ali, na verdade, é um cômodo da casa, segundo os especialistas. Ela ouve através daquele buraco que era o acesso à cozinha. Ela estava presente naquele jantar. E ela ouve Jesus falando com seus discípulos. Pergunta é: como está o quadro da sua vida nesse domingo da ressurreição? Qual dos dois? A pessoa e o ensino de Cristo estão encobertos ou revelados? No que é que nós temos parado para prestar atenção? Semana passada, a Lia Luft escreveu na Veja um artigo, ela é sempre maravilhosa, ela escreveu um artigo fantástico, falando sobre o momento político que nós estamos vivendo, e ela terminou da melhor maneira que alguém pode terminar. Ao falar de tudo isso que nós vivemos hoje, toda essa tristeza política, ela termina assim: que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude. Nós precisamos voltar a limpar o quadro da nossa vida e a reconhecer que Jesus Cristo sempre está presente, sempre esteve presente e sempre estará presente. Ele cumpriu as profecias do Antigo Testamento, ele se revelou no Novo Testamento e ele está vivo, porque hoje é domingo de ressurreição. E ele disse que onde 2 ou 3 se reunissem, ele estaria falando aos nossos corações. Como Jesus fala aos nossos corações? Através de um grande profeta, de um grande pastor, de um grande apóstolo, de um grande bispo? Não. Sabe como é que Jesus fala? Através da Bíblia. Quando você abre essa palavra, que há milênios está na história, e lê, e pede que o Senhor fale ao seu coração, Ele fala, Ele se revela. E você começa a entender a beleza do Deus que se revela para aqueles que buscam. Fica o desafio para todos nós, usar esse livro sagrado para limpar o quadro da nossa vida, para que possamos ver Cristo lá, ouvi-lo e sermos enriquecidos com a presença dEle diariamente em nossa jornada. Foi isso que a Beatriz fez. Ela é um exemplo para todos nós. Ela percebeu. E mesmo nos momentos finais da sua história, sabe o que Beatriz fez? Ela reuniu os familiares e disse: pronto, está na hora de ir. Com a serenidade e a tranquilidade de quem percebe que aqueles que creem em Cristo Jesus, ainda que passem pela morte, irão experimentar a ressurreição na vinda de Cristo Jesus. Vamos fechar os nossos olhos e orar. Deus, não somos aqui pessoas super sábias, somos pessoas comuns. Ninguém aqui é mais especial do que outro. Somos homens e mulheres com os nossos anseios, dúvidas, sonhos, projetos. Somos pessoas, ó Deus, enriquecidas nos nossos relacionamentos. E muitas vezes enfrentamos, ó Deus, lutas muito pessoais, íntimas, na quietude de nossa alma. E às vezes, ó Deus, olhamos para a nossa vida e percebemos o quadro sem Tua presença. Porque são tantos os problemas que atrapalham a nossa visão. Mas queremos rogar nesta manhã, em nome de Jesus Cristo, como o Senhor nos ensinou. Ó Senhor, desvenda, revela, abre os nossos olhos, para que possamos perceber o Senhor presente. Que o quadro da nossa vida esteja completamente limpo e nossa atenção completamente voltada à Tua palavra. Aquela sabedoria do Senhor, a força do Senhor, a fé no Senhor, que nos conduz com alegria, com certezas claras de que o Senhor não é um agente do acaso na história, mas o Senhor é o Senhor da história.
E pedimos, ó Deus, que o Senhor nos conduza assim, descobrindo dia após dia mais e mais do Senhor, para com alegria podemos vivenciar aquilo que o Senhor tem para nós como projeto. Ó Deus, e que a nossa vida sirva de exemplo, enquanto estamos aqui e também ao partirmos. Um exemplo de alegria, paz, fé, esperança, ética, amor, como tantos homens e mulheres que têm te seguido ao longo da história, têm se revelado este grande exemplo. Pedimos que o Senhor nos faça assim, pessoas úteis nessa sociedade, pessoas que transformem pelo exemplo, mas acima de tudo, inspirados, capacitados e totalmente entregues ao Senhor Jesus Cristo, como Senhor e Salvador das nossas vidas. O Senhor, ó Deus, morreu naquela cruz e ressuscitou para que todo aquele que crer nesse momento possa ter vida e vida eterna. Nós queremos, ó Deus, experimentar essa fé todos os dias, a fé no Cristo Salvador. E se alguém aqui ainda essa manhã não teve esse encontro com o Senhor, que o Senhor toque o coração com graça, para que experimente dessa alegria que é viver em Cristo Jesus. Oramos pedindo a tua bênção, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador que vive e está. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão terna, eterna e consoladora do Espírito Santo, esteja sobre todos vós e todo o povo de Deus, agora e para todo sempre.